Se nós temos um profeta moderno, e nós adventistas cremos que esse profeta, essa profetisa Ellen White, obviamente que um dos testes é o que ela fala está em concordância ou não com a Bíblia. Então, lendo os escritos dela, estudando aquilo que ela escreveu, através dos livros, periódicos, Então revistas, ela é infalível, pastor Alexandre Ribeiro, porque a Bíblia é infalível. a sua Ellen G. mensagem, White, se em ela, suas profecias, é infalível? se eu disser que não, eu estou contradizendo o argumento de que ela não foi revelada, ela não foi inspirada por Deus. Então ela é Se ela infalível. foi inspirada por Deus, ela está partindo do pressuposto bíblico. O que ela escreve está de acordo com a Bíblia. Então ela é infalível, pastor Alexandre Ribeiro, porque a Bíblia é infalível. Ellen sua G. mensagem, White, Olha, se em ela, suas profecias, é infalível? olha só, quantas perguntas, você percebe? Quantas e quantas perguntas, quantas oportunidades passaram na frente desse homem para ele colocar Cristo em primeiro lugar, para ele abandonar Ellen White, ou para pelo menos, colocar Ellen White dentro de uma posição humana completamente simples e sujeita a erros teológicos, erros históricos, erros interpretativos, colocar Ellen White na posição como qualquer outro ser humano, qualquer outro escritor, qualquer outro autor de qualquer outra igreja. Ele teve as oportunidades passaram na frente dele publicamente. Foram pelo menos 4 grandes oportunidades, e a última, a pá de cal, a última pá em cima desse debate foi oferecido pelo mediador desse debate com um excelente questionamento. Ellen White é infalível. Os escritos são infalíveis, a pessoa é infalível, as profecias são infalíveis, e ele não dá o braço a torcer. O herege se mantém com a herética, o herege se mantém com a falsa profetisa, a falsa igreja continua mantendo o falso profeta. Esse é o adventismo do sétimo dia. A resposta seria simples. Irmão, querido mediador desse debate, mediador do debate, infalível é só a palavra de Deus. Olha que resposta. Eu estou falando como adventista que fui durante 40 anos. Eu nem no meu período mais, vamos dizer assim, intenso na igreja adventista do sétimo dia, eu responderia as perguntas que foram feitas nesse debate da forma como esse indivíduo respondeu. Sabe por quê? Porque se você quer se mostrar como uma igreja cristã, isso aqui é uma dica, isso é uma dica para a igreja adventista, simples. Se você quer se apresentar como uma igreja cristã, você precisa colocar Cristo em primeiro lugar. Não tem como você trazer. Você sabe, nas Olimpíadas só tem o pódio, né? O pódio tem o primeiro para medalha, tem a medalha de bronze, terceiro, medalha de prata e medalha de ouro. E existem níveis diferentes no pódio. E é proposital, porque um chegou em primeiro, o outro chegou em segundo, o outro chegou em terceiro. Então, você tem um pódio, na nossa interpretação cristã, você tem um pódio que tem as 3 posições iguais, equalitárias. Você tem uma posição para Deus Pai, para Deus Filho e Deus Espírito Santo. A questão do adventismo é que ele cria um outro pódio que sobe, que é um quarto pódio, e que está no mesmo nível. No mesmo nível. E você coloca e sobe, coloca ele mais em cima desse pódio. Então, as oportunidades que passaram na frente desse indivíduo nesse debate foram riquíssimas para apresentar para o mundo uma igreja adventista que coloca Jesus Cristo, o Evangelho, acima de qualquer coisa, acima de Ellen White. Onde Ellen White não é infalível, onde Ellen White sim cometeu erros interpretativos, onde Ellen White sim cometeu falsas profecias que não se cumpriram, onde Ellen White sim fez previsões que nunca deram em nada, onde ela entendia a salvação e Cristo através de um trauma, de um desapontamento que aconteceu em 1844, que causou um efeito dominó terrível na vida dessa mulher. E que houveram sim coisas que ela possa ter escrito dentro de um contexto literário, que sim, ela apontou para Cristo, que sim, ela falou sobre os milagres de Jesus, que sim, que ela falou que Jesus salva.
Existem coisas ali, olha só como uma participação de um adventista, pastor adventista, deveria ser num debate. Irmãos, Ellen White sim escreveu coisas muito boas, muito positivas. Está aqui alguns exemplos onde ela aponta para a cruz de Cristo, onde ela faz isso, mas sim, existem coisas que ela escreveu que são exatamente opostas à ortodoxia cristã. Nós entendemos isso, nós entendemos que essas interpretações são distintivas da igreja adventista, mas isso não a coloca num pé de infabilidade. Sabe, você olhar para você mesmo, para a sua organização, para a sua igreja, para a sua congregação, para os membros que pagam o seu salário, pelo amor de Deus. Que pagam o seu salário. E você olhar para essas pessoas de forma clara, de forma limpa, e falar assim, gente, Ellen White acertou aqui, mas Ellen White errou aqui. Ellen White acertou nesse ponto, mas olha aqui, irmãos, infelizmente, Ellen White escorregou nesse ponto aqui. Na igreja tem um entendimento diferente hoje sobre isso. Infelizmente, ela errou. Ela era humana. Ela escreveu algo dizendo que vinha da parte de Deus, mas, irmãos, ela teve uma percepção errada nesse assunto. Sabe o que é ser honesto? Sabe o que é ser sincero? Ser transparente? Sabe, esses dois pastores que estão aí como debatedores, o mediador e o pastor, o meu amigo Joaquim de Andrade, eles estão ali representando e lutando pelo evangelho de Cristo. Agora, uma das coisas que esses dois homens, esses dois pastores evangélicos, teriam o maior prazer de ouvir, de receber um pastor adventista, é falar o seguinte, olha, infelizmente, irmão, o senhor está correto, não, a gente não pede Ellen White para a profissão de fé. Ellen White não é importante para a salvação, irmãos. Não faz parte disso, mas sim, ela é uma representante importante da nossa história, e algumas pessoas acreditam que ela é profetisa, outras não, mas dentro da nossa igreja está tudo certo, porque o foco é Jesus Cristo. Dentro da igreja adventista tudo ok, porque se você não acreditar em Ellen White, isso não vai alterar em absolutamente nada a sua fé em Cristo, sua fé na cruz e na graça, e na salvação exclusivamente através do sangue de Jesus Cristo. Isso é você ser transparente. Eu não preciso ficar dando voltas aqui. Seria uma alegria para esses dois pastores evangélicos agora nesse debate, olharem para um pastor tendo uma postura, tendo uma coluna ereta, em favor do evangelho, em favor de Cristo, e não essa safadeza que esse indivíduo fez em colocar Ellen White como um ser infalível, uma pessoa infalível, os escritos infalíveis, as profecias infalíveis. É um absurdo. E eu falo para você, pastor adventista do sétimo dia, a água está subindo. Sabe por que a água está subindo? Porque o racha no adventismo já é real. E vocês vão ter que escolher qual igreja vocês vão querer ser. Uma igreja sectária, uma igreja pseudo-cristã, que continua agarrada em Ellen White exatamente como esse indivíduo fez, ou se vocês vão agarrar a cruz de Cristo. Porque não tem opção. Não tem um quarto pódio. Não tem uma quarta posição. Só tem 3 posições, não tem 4. Eu disser que não, eu estou contradizendo o argumento de que ela É infalível, pastor Alexandre Ribeiro, que a Bíblia é infalível. A sua mensagem, White, se ela, em suas profecias, é infalível? Se eu disser que não, eu estou contradizendo o argumento de que ela não foi revelada, ela não foi inspirada por Deus. Então ela é Se infalível. ela foi inspirada por Deus, ela está partindo do pressuposto bíblico. O que ela escreve está de acordo com a Bíblia. Vamos lá. Contradições bíblicas de Ellen White, só algumas, tá? É o que cabe dentro desse slide. Eu podia colocar mais 50 slides desse aqui. Só o que cabe para não esticar muito aqui. 1h09 já de vídeo. Vamos lá. Sábado para salvação, Jesus com natureza angélica, juízo investigativo de pessoas vivas, visões falsas sobre o selamento dos santos, visões falsas sobre mundos e aliens, salvação pelas obras, 144 mil adventistas sem pecado, decreto dominical, comer carne é pecado, dízimo para salvação, adições históricas extrabíblicas, história da redenção falsa, paraíso perdido, entidade espiritual acompanhante, espiritismo e práticas ocultas, adesão em práticas maçônicas, negacionismo bíblico, determinação da salvação para terceiros, Jesus morreu para salvar anjos, Jesus morreu para vingar os 10 mandamentos, cenas bíblicas inexistentes, regras de saúde extrabíblicas, regras de vestuário extrabíblicas, profecias falsas e falhas, mentiras em nome de Deus. O que ele falou? Se ele contradiz as escrituras, ele não pode ser um profeta. Ele não pode ser um profeta mesmo. Ele não pode ser um profeta aqui, ó. Vou mostrar para vocês mais ou menos. Vejam essa foto. Isso aqui é o adventismo. Isso aqui é o adventismo. Não tem como um demônio e uma falsa profetisa
conseguirem defender o evangelho de Cristo. Não tem como. Essa matemática não fecha. Não tem como colocar esses dois seres dentro de um lugar a qual eles não pertencem.